E aí, por fim, para a gente falar um pouquinho de tributação de fundos de investimento, de novo, não é assunto novo, tá? Isso já está sendo discutido há bastante tempo, tributação dos fundos. Essa é uma tributação que eu acho que tem chance de passar. Não sei se tão rápido, mas eu acredito que tem a chance de passar. Veio muito bem escrita tecnicamente, com algumas confusões de contas, mas veio tecnicamente muito bom e veio por medida provisória. Eu coloquei um prazo de conversão aproximado, porque sempre assim, 60 prorrogável mais 60. Só que aí você tem, por exemplo, a questão que vai entrar em recesso, por mais que você possa aprovar em urgência. Então, basicamente, essa legislação, essa medida provisória dos fundos, teria que ser convertida aí até dezembro. Qual que é um ponto importante, gente? Se ela não for convertida em lei, ela perde os efeitos. Isso era igual offshore. Então, ninguém fazia nada. Estava todo mundo pagando para ver se ia fazer ou não. Na questão dos fundos de investimento, eles foram um pouquinho injustos do meu ponto de vista, porque apesar de que ela só vai produzir os efeitos se ela for convertida, existem pedaços da medida provisória que já estão valendo. Por exemplo, tributação de estoque. Se eu acho que tem alguém tributando estoque, não dos clientes que eu conheço, não vou dizer de todos. Do que eu tenho conhecido, a gente não está tributando estoque, a gente está esperando para ver o que acontece. Porque imagina quem tributou estoque e a medida provisória não passa. Imagina como é que não fica essa questão. Mas só para vocês entenderem, a medida provisória, ela tem esse trigger porque ela te faz. Se de repente ela passar, você deveria ter recolhido, tá? Como é que ficou agora a questão de fundos de investimento? Agora não importa mais se é fechado ou aberto, você vai passar a tributar o Come Cotas ali em maio e em novembro, a alíquota de 15%. E você vai, se de repente você tiver que fazer algum ajuste, porque no momento que você fez lá, você deveria recolher uma alíquota de 22,5% pelo prazo, você vai fazer o ajuste. Só que em vez de você fazer o ajuste na hora, você faz efetivamente quando você tiver o rendimento, quando você tiver a amortização e tudo mais. Outro ponto, a forma de tributação. De novo, dado que acabou ser aberto ou ser fechado, você passa a tributar nos momentos que acontecerem um fato gerador, exceto com os fundos de curto prazo, que são aqueles iguais, né, menores ou iguais a 365 dias, que em vez de ser alíquota de 15, é uma alíquota de 20. Tá? Porque é mais fácil para eles conseguirem controlar a arrecadação. Lembrando que, independente se você tributa 15, se você tributa 20, se a tributação deveria ser 22,5, você vai fazer a correção no momento que tiver o que a gente chama de fato gerador. Quando você tiver perdas, e isso é natural, porque depende muito da aplicação, do percentual que você tem ali em tipos de papéis, se você tiver perdas, você consegue compensar. Você pode compensar com o mesmo fundo, como você pode compensar com outros fundos, desde que ele tenha a mesma tributação. E alguns fundos foram excluídos dessa regra. Por exemplo, os FICs foram excluídos, os FIPs, que são os fundos de investimento privado, os FIAs, que são os fundos de investimento em ação, e os ETFs também, menos os ETFs de renda fixa. Só que ele teve um detalhe, ele falou, olha, se você tiver um FIP, e aí por que o FIP é importante? Porque os FIPs que a gente tem possuem participação societária de empresas. Então ele falou assim, para você não tributar, você tem que ser classificado como entidade de investimento. E o que é essa ideia de entidade de investimento? É como se você falasse que para o FIP você não tem mais uma gestão familiar. Porque assim, o FIP sempre teve balanço auditado, sempre teve inúmeras regras, mas ele nunca precisou ser considerado uma entidade de investimento. É como se a gente estivesse falando da Bolsa de Valores naquele suprassumo da abertura de capital. Você precisa cumprir com todos os requisitos para ter administração discricionária, tudo. Ou seja, você perde um pouquinho a ideia de ter constituído um FIP para poder vender a sua empresa familiar futuramente. Então, você transformou efetivamente numa entidade. Porque se você não transformar ela numa entidade de investimento, você passa a ter que tributar. E a questão do estoque. O estoque tem esse detalhe. Como ele falou que o estoque você deveria tributar nessa regra de transição, ele te dá um formato como você teria que tributar esse estoque. Então, se você é pessoa física, como ela é muito legal com a pessoa física, ela fala, olha, você pode recolher de forma parcelada, você pode mudar um pouco o recolhimento. Você recolhe agora para rendimentos até junho e depois você recolhe os rendimentos até o final. Então, quando a pessoa física detém cotas de um fundo de investimento, ela tem essa forma facilitada de pagamento. Quando quem é dono do fundo é uma pessoa jurídica, você já não teria isso. Outro ponto que ele colocou, usufruto. É muito normal, não vou dizer normal, mas já é uma coisa mais cotidiana. A gente utilizar os fundos de investimento, somente os fundos de investimento fechado, para fazer planejamento patrimonial. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele tem filhos especiais. Ele precisava garantir o tratamento desses filhos especiais quando ele não estivesse aqui. Como ele não queria colocar isso lá fora, ele fez por meio de um fundo de investimento. Doou, colocou regras, o banco está assumindo. Mas veja, é o primeiro veículo que a gente começou a olhar.
A partir do momento que eu trago essa ideia de tributação, eu também preciso olhar, porque se eu não for mais o dono da cota, eu tiver doado, aí fala assim, ó, bom, se você doa e não é mais o dono do fundo da cota, a gente vai tributar o usufrutuário. Então, assim, não tem muita escapatória. Se não tributar quem era o dono efetivo do dinheiro, você acaba tributando o usufrutuário. E alguns outros fundos, ele também acabou excluindo, por exemplo, os fundos de investimentos em imóveis, os FIAGROS também, falou, olha, não estão sujeitos às regras, desde que agora as cotas desses fundos sejam negociadas em bolsa, e agora não mais 50 cotistas, agora você precisa ter 500. Ou seja, quando você ainda tinha um fundo imobiliário para fazer gestão do teu portfólio imobiliário, você achava os 50 cotistas ali perdidos, primo, irmão, vinha quem conseguia fazer, agora não mais, porque agora você precisa ter 500. Se você não tiver, você vai passar a tributar. Então, veja, a ideia aqui dos fundos de investimento era, todo mundo já sabia que isso viria. Isso não é não natural. Mas se você for pegar o projeto, o último projeto que a gente teve, de tributação dos fundos fechados, e comparar com o projeto que a gente tem agora, assim, é totalmente diferente, porque ele foi no detalhe do detalhe. Então, todos os movimentos que você possa pensar, ele trouxe uma forma de tributação. De novo, eu, com medida provisória, eu sempre sou adepta a esperar para ver se vai passar. Já está se esgotando os 60 dias, daqui a pouco abre mais os 60. Então, eu sempre falo, não, eu só vou pensar que algo é efetivo quando vier em forma de lei, porque a medida provisória, ela ela é muito mais incerta do que certa. Mas já pensem, querendo ou não, o dos fundos de investimento estão com uma arrecadação grande por causa dos estoques. Antigamente a gente falava assim, mas poxa, a gente não vai discutir direito adquirido? Com toda certeza, a gente vai ter advogado discutindo direito adquirido. Qual que é a maior problemática do direito adquirido no tributário? O tributário é assim, para eu ter algum direito adquirido, eu tenho que ter feito algum dispêndio para conseguir. Vou dar um exemplo. Para quem tem ações de empresas adquiridas até 83, conseguiria vender com a isenção do ganho de capital. Então, quando a lei caiu, por que as pessoas que tinham ações lá conseguiam manter? Porque elas tinham direito adquirido, porque elas tiveram que ficar com 5 anos na carteira para conseguir. Então, veja, eu tive um dispêndio. Qual é o meu dispêndio que eu tive com os fundos exclusivos? Nenhum. Bastou eu formar, eu já estava dentro da regra de não ter come cotas e tudo mais. Então, ainda que a gente tenha espaço para discutir a questão de você ter esse direito adquirido sobre o estoque ou não, vai entrar nessa seara que a gente sabe que com o advogado não existe preto no branco, né? 50 tons de cinzas para mais. Então, você sempre vai ter uma opinião diferente. E é isso que vira. Isso provavelmente vai ser judicializado, vai ter uma discussão se tem ou não. A gente vai ter que depender um pouco de como os estados vão ter esse entendimento. Então, perceba, ou seja, além de você ter um efeito em relação à tributação por uma medida, você também vai ter um efeito no judiciário se você quiser discutir. Vou dar um exemplo para vocês por que esse efeito é importante, que ninguém considera. Vamos pegar o ITBI. Era dado, era crasso. Se eu tenho uma empresa que eu estou integralizando o imóvel e essa empresa não tem atividade imobiliária preponderante, eu faço jus à imunidade do ITBI. Quando houve a decisão lá, 2022, do STF, que teve um pouco de confusão, São Paulo, por exemplo, eles estão entendendo o seguinte, que independente da atividade que você tenha, imobiliária ou não, você tem que pagar o ITBI na integralização. E, portanto, você teria que tributar, o máximo é que aconteceria que você teria que tributar o ITBI entre a diferença entre o custo e o preço que você está fazendo. Ou seja, você não precisaria tributar o valor cheião todo. Tem municípios que estão dando imunidade, tem municípios que não estão dando, tem municípios que, além de não dar, não estão descontando o teu custo de aquisição. E aí, quando você pede pedido de imunidade de ITBI, ele é subjetivo. Então, o município está deixando de ter uma arrecadação. Então, veja, até aquilo que a Constituição Federal garante, agora não mais. O Estado de São Paulo está com muita decisão nisso. Então, a hora que a gente antes vendia a holding como um excelente veículo, e ela continua sendo, o apetite da imunidade de ITBI era muito alto. Porque, querendo ou não, ninguém quer despender um valor agora de um imposto que sabe-se lá onde vai parar, e você não vai ter o efeito porque indiretamente você ainda é dono do negócio. Agora não mais, porque se a gente depender do judiciário, você vai pensar, putz, eu vou querer brigar, depois tem juros e multa. Talvez eu vá fazendo mais aos poucos, mas você vai considerando o ITBI na conta. O ITBI é amortizado, eu acho que a holding ainda traz muitos ganhos, mas querendo ou não, de novo, um veículo de planejamento que a gente tinha, a gente está tendo que pensar outras formas de como ele vai ficar, que é o que está acontecendo com os fundos de investimento, que é o que está acontecendo com as offshores.